tarde a todos. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. E o assunto, né, quem vai tratar dele vai nos relatar o que está sendo realizado é a secretária de Saúde, a senhora Neide. E nós temos também aqui o Henrique, que é o representante da Santa Casa. A intenção do Poder Legislativo aqui hoje é ouvir todos os envolvidos, né, porque para o que a gente puder ajudar nesse processo, nós possamos fazer a nossa parte também. Ok? Neide, por favor, seja bem-vinda. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Acho que para a gente começar a falar sobre a questão, né, o objeto principal, né, da reunião foi a questão que a gente chama de ala de sintomáticos respiratórios da Santa Casa. Eu trouxe aqui os dados sobre os atendimentos que são realizados pela área sintomática respiratórios. Mas se abrir não tem problema, né? Dá para a gente conversar tranquilamente. Primeiro, fazendo um retrospecto aqui, logo em março, nós já começamos a ter algumas medidas, né, de enfrentamento ao coronavírus. E dentre essas medidas, foi exatamente, tipo assim, um acordo que nós fizemos, né, com a Santa Casa, que foi pensar na urgência e emergência. Então, paralelo, a gente discute unidades básicas de saúde, possibilidade de unidade sentinela e Santa Casa
especificamente na urgência, emergência e internações. E aí foi apresentado pela Santa Casa a possibilidade da gente abrir 2 portas. E isso foi muito interessante, porque tinha assim, uma projeção, tanto do município, estado e da União, de um número significativo de coronavírus. Todos nós acompanhamos isso, né? Só que isso não aconteceu com essa potencialidade. Ou seja, cada vez, né, fala-se de pico, né? Ontem saiu mais um boletim do Estado, que a UFMG está fazendo para o Estado, com uma projeção do pico ter passado para junho. Aí, perante essa situação que não aconteceu, nós temos nós temos o comitê de enfrentamento, né, ao coronavírus, e dando suporte a esse comitê, nós temos várias comissões, né? Nós temos comissões que faz acompanhamento dos contatos das pessoas que tiveram, né, com o suspeito, e também temos a comissão dos suspeitos da Covid-19. Isso acontece até os 14 dias do início de sintomas. Estou voltando um pouquinho aqui para vocês entenderem. E dentre essas comissões, nós temos a comissão de estatística. E essa comissão, ela é assim, uma ferramenta primordial para nós, para as nossas tomadas de decisões. Esses dados, eles são diários, tem um dado que é apresentado semanalmente, e tem também, nós já fizemos um dado de um mês, né? Nessa apresentação que foi feita de um mês, foi apresentado quinta-feira ao Comitê de Enfrentamento, nos mostrou o seguinte, que no pronto atendimento de doenças normais, vou chamar assim, são atendidos, em média, 54 pacientes dia, nas 24 horas. E na área, no setor Covid, os sintomas respiratórios, que a verdade não é só sintoma de Covid, qualquer sintoma respiratório vai para essa área, foram apenas 7, em média, em 24 horas. Então, assim, uma análise bem sucinta, e já está aí, né, nós já estamos indo aí para o 2º mês, eu falo para vocês assim, isso é insustentável, né, em questão de saúde pública, e o mais importante, é desnecessária. Por quê? Porque se eu peguei aí eu fiz um paralelo do atendimento, do pronto atendimento, em março do ano passado, eu quis pegar exatamente o mesmo mês, porque tem as intempéries, tem as sazonalidades, foram atendidos 102 pacientes, em média, por dia. Eram atendidos 102 pacientes por dia, num pronto atendimento normal. Hoje, né, com essa especificidade, que nós estamos aí com o coronavírus, estamos atendendo praticamente a metade. Então, o que foi apresentado, né, chamamos a Santa Casa, e resolvemos, discutimos o seguinte: olha, é possível, né, a gente fazer uma fusão do jeito que era antes, das 2 entradas, e fazer esse atendimento. Em questão de legalidade, não, de eficiência, não tem dúvida nenhuma. Provavelmente, o que é que vocês vão perguntar? Mas e aí, vai atender todo mundo junto? Vai atender todo mundo junto. Você sabe por que vai? Porque nós fazemos isso nas nossas unidades de saúde. E toda a orientação do Ministério da Saúde é que faça tudo junto, mas de maneira segura. O mais importante aqui que eu tenho que passar para vocês hoje, de maneira segura. Tá? Então, hoje, se vocês forem na nossa unidade, nós temos um agente que faz tipo acolhimento. Você está com sintomas respiratórios? Não. Então, você vai ser atendido aqui. Você está com sintomas respiratórios? Então, vai aqui. Então, já é separado, já tem essa divisão. E a mesma coisa vai ser feita na Santa Casa.
Isso não é a Neide que está inventando, não. Tá? Isso é o protocolo do Ministério da Saúde, que vem, inclusive, falando sobre os EPIs. Tá? Eu queria passar, né, quantas pessoas, quem que era, quem foi atendido, mas, infelizmente... Tá? Me ajuda, por favor. Mas só que ou alguém vai ter que passar aqui. Vou ficar de cá. Então, atendimento, né, na Santa Casa. Eu peguei só da Santa Casa, porque nas nossas unidades também, né, nós tivemos uma redução gigantesca do número de atendimentos. Inclusive, nós já estamos voltando com as consultas agendadas, justamente por causa disso, porque as nossas unidades estavam ficando ociosas. Isso aí, a média do atendimento, né, foram avaliados aí 26 dias. Tá? Não deu exatamente um mês, não. Abaixa um pouquinho, por favor. E nesse período dos 26 dias foram atendidos 1.544 pessoas. Isso aí nas duas portarias, tá? Isso. 59 nas duas portarias. Tá? Isso. Pode descer, por favor. Isso aí é só para mostrar, né, por dia, né? Pode passar, por favor. Essa aí é uma curva, né, de... Teve dia, né, que atendeu 15, mas teve dia, por exemplo, que atendeu 1. Por isso que foi importante fazer esse cálculo da média. Pode passar, por favor. Isso aí foi só uma comparação entre atendimento pelo SUS e atendimento da rede privada, seja particular ou conveniado. Então, 18% rede privada e 81% SUS. Tá? Pode descer, por favor. Das pessoas que foram atendidas nas duas portarias, né, 5 precisaram internar, 44 tiveram alta e 50% ficou em observação. Pode passar, por favor. Aí vocês podem observar, né, foi separado por turno. O turno da tarde é o que atende mais. Lembrando que o turno da tarde vai até às 19 horas, ou seja, pega uma parte aí do horário que a unidade de saúde já fechou. Agora foi um comparativo aí entre os casos leves e graves. Graves, pouquíssimo, né? O maior número, claro, foi leve, que foram 181 pacientes e apenas 12 graves. Um total de 193 pacientes. Isso aí é só para mostrar, né, que, lembrando que é sintomático respiratório, então o maior que é acometido é o adulto de 20 a 59 anos. Pode descer, por favor, Alex. Agora, com sintomas gripais, em comparando com que estavam com suspeita de Covid, temos uma diferença aí que até uma semana atrás, mais ou menos, era considerado para notificar suspeito, sintomas respiratórios mais febre. E agora a gente notifica todos os sintomas respiratórios, então aí aumenta esse número, tá? Pode baixar. Isso aí não é importante aqui para a nossa reunião, pode abaixar mais, por favor.
Aí separou as internações por alas. Pode descer aí também, Alisson, por favor. Essas internações, né, elas são de bom despacho, ou às vezes ela é regulada pela central de regulação, por isso nós atendemos também outros municípios. E também tem, né, quando é geral, nós temos, por exemplo, geralmente a gente faz os partos de Martinho Campos. Mas não vou entrar em outros assuntos aqui, não. Pode descer mais, por favor. Dos pacientes que estavam internados, né, 52 apresentaram comorbidade e 96 sem, que deu 47%. O fluxo de internação, né, ainda continua, né, o adulto lá de 20 a 59 anos, que é a maior parte. Vocês podem ver aí que a criança, né, como no Brasil todo, a criança é que apresenta menos proporção. Então, vamos entrar na questão de custeio aí. Pode descer, por favor. Tá bom. Gente, então o que eu queria mostrar mais para vocês é exatamente isso, né? Assim, que realmente não justifica, né, a gente ter dois setores e que são, além de que eu vou o tempo inteiro frisar aqui, que tem que se pensar muito em questão financeira, sim, porque é uma ala que fica cara. Aliás, a saúde, ela é cara, mas assim, o que está sendo pesado mais não é só a questão financeira, também a questão financeira, mas se é possível fazer esse atendimento em uma única porta, de maneira segura, não tem motivo, eu vejo desnecessário a gente continuar, né, com uma estrutura, com equipe médica, para esse atendimento exclusivo. É isso que eu queria apresentar para vocês, estou à disposição. Eu acho que era interessante a Santa Casa. O Henrique quer falar alguma coisa ou já pode abrir para as perguntas? Pode abrir? Alguma pergunta, gente? Boa tarde a todos, boa tarde que nos acompanham, boa tarde, secretário. Hoje, qual está sendo o valor que está sendo pago para manter essa outra porta aberta para atender esse pessoal que está aí com suspeita? Anderson, até o momento não foi feito o repasse à Santa Casa, porque foi apresentado para o município, porque isso tem que ser, a legalidade tem que ser dessa forma mesmo, tem que ser apresentada. Foi apresentado para a gente um projeto de custo, e esse projeto ele está sob análise. Primeiro, ele foi entregue ao prefeito, o prefeito encaminhou à controladoria, e a controladoria entregou para a Secretaria de Saúde para verificar, né, o que vai ser verificado nesse preço, nos valores, né? Equipe médica. Quando eu falo equipe médica, né, o médico, o enfermeiro, os técnicos, o pessoal, né, tem a limpeza e tudo mais. Insumos também. Então, foi apresentado para nós no valor de 292 mil por mês. Tá? Então, mas assim, não foi repassado ainda, porque antes de repassar nós temos que fazer, verificar, né, se realmente é esse valor mesmo, e se for devido vai ser repassado sim, mas nesse momento ainda não ocorreu. Eu queria fazer uma pergunta. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Neide. Eu tenho uma preocupação com relação, porque nós estamos tendo em Bom Despacho uma epidemia de dengue, né? É considerado uma epidemia também, não é? E uma pandemia, né, do Covid-19. A pergunta que eu te faço é: Bom Despacho está preparado para esses atendimentos, essas duas, uma epidemia, uma pandemia, diminuindo esses 19 leitos? Até agora,
correu tudo bem, né? É uma das perguntas que eu faço. E a outra questão é com relação às emendas parlamentares serem usadas para custear esse custo dessa ala de Covid-19 que foi aberta na Santa Casa. Porque eu sei que veio recurso, né, que nós até passou um projeto de lei aqui com relação aos 500 mil que foram enviados pelo Ministério da Saúde. Então, a pergunta que eu faço é essa, precisa-se realmente retirar das emendas parlamentares que foram buscados recursos junto aos deputados federais e estaduais para a construção do CTI, e se continua essa construção do CTI, que é a terceira pergunta, sendo uma prioridade para o município de Bom Despacho? Sobre a questão do enfrentamento, né, da pandemia e de epidemia de dengue, eu até gosto de falar que a epidemia de dengue esse ano está uma epidemia silenciosa, né? Está todo mundo preocupado demais com a Covid e está esquecendo de dengue, que está adoecendo muito mais bom despachense de dengue, né? Nós estamos aí com quase 1000 casos já notificados, e inclusive com internações. 2. Foi isolado o vírus 2. É o mês do ano passado, né? Isso nos dá mais conforto ainda para essa tomada de decisão, né, de fechar a ala de sintomático respiratório. Porque eu até peguei com o Fernando lá ontem, nós tivemos o pico de dengue em abril, nós já estamos numa descendência dos casos de dengue. Ou seja, se até agora nós só temos o atendimento, um pronto atendimento de doenças comuns, com 54 pacientes, então, se agora a nossa curva já está começando a descer, ou seja, vai cair ainda mais. Então, isso nos favorece ainda mais para essa tomada de decisão. E a questão dos leitos, hoje nós discutimos maciçamente, né, lá no comitê, esses 19 leitos, eles seriam vou chamar assim, para o município, seria o município contratar, que hoje um leito hospitalar, ele não é contratado pelo município, e sim pela União, né, pelo Ministério da Saúde. Então, a Santa Casa disponibiliza de 40 leitos, inclusive esses 40 que estão no plano estadual de enfrentamento à Covid. E esses leitos sequer estão sendo usados, né? Nós temos aí uma taxa de ocupação no máximo de 64%. Ou seja, os 40 leitos já estão ociosos. Aí nós vamos continuar contratando mais 19 leitos, né? Eu pergunto para quê, se nem os 40 leitos estão sendo usados. Sobre as emendas. Nesse momento, Joyce, nós temos, né, igual primeiro nós vamos levantar qual foi o gasto da Santa Casa. O que foi o gasto da Santa Casa, aí vai ser transferido, mas assim, com que recurso? Isso, nesse momento, não vai ser colocado, né? Se vai ser recurso próprio, se marca, se de emenda, né? Porque essas emendas, a maioria está destinada à construção do CTI, que também é a nossa prioridade, né? Isso, mas pode ser de emenda, né? Isso aí a gente conversa com a Santa Casa, né? Na pessoa do Henrique aqui, para a gente chegar de que maneira que vai pagar, com qual recurso que vai ser. Mas, assim, ou com emenda, ou do recurso próprio, ou até MAC, né? A gente pode usar, inclusive, o MAC para fazer esse repasse e deixar as emendas para a construção. Tá? Mas hoje não tem isso ainda definido. Boa tarde, Neide. Boa tarde, público presente. Quando fala em economia, eu também acho que realmente a gente tem que pensar na economia. Mas quando fala de pandemia e fala de economia, mas sim, de um lado contrário, querendo fechar leito e contratando pessoal, onde está todo mundo trabalhando de home office, onde cultura não está tendo evento nenhum, está tirando pessoas, coordenadoras de 2, passando para 6, todos 852 municípios reduzindo carga horária, reduzindo salário. Eu fico um pouco preocupado. Será que essa economia tem que ser na saúde para dar oportunidade de pessoas a receber mais um momento desse, que todos nós, todos os brasileiros,
estamos sofrendo, estamos tirando um pouquinho de cada um de nós, onde você vê trabalhadores meses sem trabalhar, aí a administração pensa em fechar leito, que é onde está fazendo o contrário de todos os estados. O governo de Minas também, Minas Gerais está com pouco índice de coronavírus, mas estou vendo o governador cada dia abrir leito. Então, fico um pouco preocupado, que eu acho que, nesse momento, a gente era que cortar na carne e não tirar da saúde. Nós sabemos que a saúde é um saco sem fundo, sempre foi. A secretária tem uma admiração muito pela Neide, e sou parceiro, tenho conseguido vários recursos para a saúde, mas eu fico um pouco a pensar nesse sentido. No momento que está todo mundo investindo na saúde, o governo decretou uma calamidade, não está precisando nem fazer licitação para certas compras, todo mundo focado em pandemia, todo mundo focado de ter uma estrutura melhor nesse momento, enquanto a administração está pensando em cortar despesa na saúde e nomear pessoas que eu vejo que são pessoas competentes, mas nesse momento não tem nada que fazer. Então, assim, eu fico um pouco triste de ser um bom despachense e estar vendo uma situação dessa aqui em Bom Despacho. Estou fazendo uma crítica construtiva. Marcelo, primeiro, eu enfatizei aqui o tempo inteiro que a tomada de decisão do fechamento não é atribuído simplesmente à economia. Também à economia. Mas, assim, eu mostrei aqui, inclusive, com dado, que você manter uma ala para atender 7 pacientes em 24 horas, né, é totalmente desnecessário. E agora, assim, vou enfatizar, foi muito importante, foi muito assertiva essa tomada de decisão quando nós montamos essa ala lá. Por quê? Porque ninguém conseguia enxergar o que iria acontecer, né? Havia uma projeção, sim, de uma expansão rápida, uma contaminação rápida de coronavírus. Mas só que você observa que isso não aconteceu. Né? Hoje a gente está aí com 2 casos confirmados em Bom Despacho. Ou seja, o que a gente queria, né, aquela curva que a gente queria achatar, ela praticamente ficou zerada. Agora, sobre essa preocupação de fechamento, ou não, ou liberar os trabalhos, o comércio e outros, veja bem que uma coisa não se pode condicionar à outra, porque a Santa Casa ela é tipologia 3 na rede resposta, e na aplicação do plano de contingência estadual, esses 40 leitos que eu citei aqui, ela não vai ser para Bom Despachense apenas. Haverá hoje há já uma central de regulação, que é a sede de Divinópolis, e que vai estar mandando paciente para cá, seja ele de onde for. Do mesmo jeito que pode acontecer de alguém de Bom Despacho precisar e de não ficar aqui. Tá? Então, assim, porque se fosse só Bom Despacho, a gente podia fazer, né, esse comparativo. Mas como a gente vai atender de fora, inclusive, por exemplo, Nova Serrana, que ficou, se ela tiver ficado muito, foi uns 15 dias com o comércio fechado, já abriu há muito tempo, e que nem por isso também teve essa pandemia lá. Né? Então, isso não surtiu tanto efeito assim. Posso citar aqui também Lagoa da Prata. Eu falo isso, gente, porque eu tenho contato direto todos os dias com os gestores dessas cidades. Né? Lagoa, também, muito pouco restrição, está com 20 casos, ou seja, super controlado. Né? A saúde consegue fazer esses atendimentos e muito mais. Né? A nossa capacidade de internação é em torno de 100 pessoas de observação e com esses 40 leitos. Né? Então, quando você fala assim de fechar leito, mas aí essa colocação, não é que vai fechar os 19 leitos. O problema é que os 40 que estão funcionando não estão em uso. Então, nós temos essa retaguarda segura. Tá? Secretária, boa tarde.
Primeiramente, muito obrigado pela presença e de todos vocês, representantes aqui da Santa Casa, os colegas vereadores, do Conselho também que estão aqui hoje, Henrique, secretário. Minha primeira pergunta são 3 questionamentos. A primeira, nós estamos vendo pelo mundo afora vários protocolos sendo testados, alguns mais promissores, com evidências de realmente eficácia comprovada, outros menos. Queria saber, o comitê hoje, a gestão aí do combate ao coronavírus em Bom Despacho, já tem algum protocolo sobre tratamento medicamentoso estabelecido para os casos que forem necessários? Hoje já tem a protocolo estabelecido no município? Doutor Fernando, tem sim. Tem. Né, hoje, o presidente, inclusive, é o doutor Humberto, né, o pneumologista. Nós estamos, é verdade que nós estamos implantando, mas já está com protocolo, né, já aconteceu a capacitação com todos os médicos das unidades básicas de saúde, e agora, hoje de manhã, inclusive, o doutor Humberto conversou com o Henrique para fazer essa capacitação, né, essa orientação aos médicos do pronto atendimento também. O protocolo era para tratamento com a cloroquina, tá? Mais a azitromicina. O que o CRM fala? Ele não traz eficácia, ele não orienta a usar, mas ele permite o uso, né? Porque hoje não existe falar assim, esse medicamento é eficaz, não existe. E se tem essa possibilidade, né, de estar usando, então a gente vai usar sim. Tem todo um critério, tá? Tem um score que a pessoa já vai eliminando se ela for hipertensa, que tal medicamento que ela usa. Às vezes ela vai sendo eliminada para uso. E tem também, por exemplo, a pessoa idosa com mais comorbidade. Então, tem todo um critério a seguir. E bem importante também, primeiro, a pessoa tem que assinar autorizando que o medicamento não é indicado assim, pelo CRM, pelo Ministério da Saúde. E outra situação também que a gente faz é que antes de iniciar o tratamento, o paciente vai fazer um eletrocardiograma e, durante o tratamento, ele vai ser monitorado com o eletrocardiograma. Então, por exemplo, hoje só vamos tratar na unidade que tem o eletro, porque a gente tem eletro em todas as unidades, mas tem algum que está estragado, se não me engano, 2 unidades, então a gente já está providenciando a reposição, e onde que tem a gente já vai começar. Tá? Muito bem, eu agradeço, muito bem esclarecido. E a segunda questão, Neide, ontem até eu e o vereador Anderson conversávamos e gostaríamos de apresentar uma sugestão, mas é na prevenção ainda do vírus, em relação às máscaras. Quem sabe o município poderia fazer a compra de milhares de máscaras pelas costureiras, fabricadas aqui em Bom Despacho, para gerar renda com as costureiras locais e distribuir essas máscaras para a população mais carente. É uma sugestão que nós damos aqui hoje. E a terceira e última questão, você sabe que eu sempre defendi esse ponto de vista, aproveitando hoje é o dia do enfermeiro, que nós estamos muito tristes, porque quase 100 enfermeiros morreram no Brasil, vítimas do coronavírus, e que nós gostaríamos que em Bom Despacho fossem mais valorizados os enfermeiros. Tem a ver com o assunto de hoje, quem sabe verificar com o prefeito a possibilidade de melhoria no salário desses profissionais de enfermagem que estão aí nas unidades de saúde, combatendo aí diretamente os pacientes, correndo risco de morte, inclusive. É só esse manifesto aqui novamente, só isso. Das máscaras, nós já temos, né, várias costureiras que, inclusive, estão sendo remuneradas pelas máscaras. Essa que eu estou usando foi fabricada por elas. Como vocês sabem, né, a de pano protege só para evitar as gotículas, né, mas para atendimento a pessoa com suspeita não pode ser usada, né, só enfatizar isso aqui. E a gente está fazendo a distribuição também, né, logo que foi criado, o Renato até pode falar sobre isso, logo que foi criado o Comitê de Enfrentamento, no dia seguinte que o doutor Bertolino assumiu a prefeitura, ele criou um grupo de desenvolvimento social
para ajudar as pessoas. Inclusive, esse grupo está fazendo a distribuição de máscaras gratuita também, só que com todo o critério para não ficar, né? Às vezes uma pessoa pega mais, outra menos, e alguém fica sem, né? Mas está sendo distribuído também, e cestas básicas, né? E muitos outros benefícios. Sobre a questão do enfermeiro, né, bem lembrado, e uma das primeiras coisas que o Dr. Bertolini fez, assim que ele assumiu, foi chamar os servidores da saúde. Então, assim, foi bem bacana isso, quis ouvi-los, né, sem grandes expectativas, porque sabemos, né, que esse ano não dá para pensar em muitas coisas, mas ele ouviu e já está traçando algumas estratégias dentro da possibilidade para atender os servidores da saúde, sim. Tá? Já está na meta de governo dele. Neide, é só um complemento aqui da dúvida da Joyce sobre o orçamento. A gente tem aí um arcabouço de normas orçamentárias para seguir, né? E no que tange à saúde especificamente, o Ministério da Saúde ele já sacramentou algumas portarias, até mais antigas. Tem uma portaria que é muito específica sobre a realocação de despesas, a 204 de 2007, que ela convoca aí o ente federativo para fazer uma espécie de uma habilitação. Quando eu tenho um repasse fundo a fundo para a PAB ou a MAC, né? Então, assim, a dúvida que a gente teve aqui, numa conversa interna nossa, era se, a partir do momento que eu delimito nessa habilitação, qual é a ação de saúde que eu vou fazer, qual é o limite financeiro dela, e sendo essa ação, no caso, advindo de uma emenda parlamentar para a construção do CTI, você acha que seria legal, do ponto de vista legal, aí, por parte da Prefeitura, na execução desse orçamento, usar essa verba que é para a construção do CTI para outra despesa, sendo que a habilitação não previa essa flexibilidade? Como é que vocês trabalham isso lá? Olha só, é interessante, né? Isso, porque o próprio Ministério da Saúde já teve essa preocupação e lançou a portaria 545, e nessa portaria ela fala o seguinte, que as emendas podem ser, que seja para custeio, equipamentos, tanto da atenção básica quanto do MAC ou da assistência hospitalar, pode ser usado, inclusive está usando essa palavra, preferencialmente para o enfrentamento à Covid-19. Então, pode ser usado assim, tá? O que é a minha preocupação, né? Tanto na sua pergunta e da Joyce, na questão da emenda, é que essas emendas que estão saindo agora, são as emendas, vamos chamar assim, de final do ano, e elas estão sendo antecipadas. Então, nós temos que ter muita cautela, porque às vezes a gente acha que está entrando muito dinheiro e vai ser para o ano todo. Então, assim, me preocupa muito essa questão, sabe? E é claro e é nítido que se estamos agora, nós vamos entrar numa crise muito grande, tanto do município quanto do governo federal, nessa questão do repasse. Né? Por exemplo, o que tem habilitado hoje, beleza, mas eu acredito que o Ministério da Saúde não vai habilitar mais nenhum serviço, né? Já pensando no qual gasto que está fazendo agora. Mas, assim, é possível, sim, a gente pode pegar as emendas e aplicar. Porém, o problema é só a questão da cautela mesmo, né? Vai aplicar agora e vai desabastecer o objetivo principal. Neide, boa tarde a todos os presentes, aos internautas, muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de saber se o município está apto e estruturado para, caso venha acontecer repentinamente, né, um surto de casos de suspeitos ou de casos já contaminados, de pessoas contaminadas, se vocês já estão estruturados para imediatamente abrir essa porta novamente. E outra pergunta que eu gostaria é de dispor uma sugestão para vocês, se o município tem como ofertar a vacina da gripe para toda a população como prevenção,
e a vacina também da pneumonia para os grupos de riscos e especialmente para os idosos. Muito obrigada. Sessão, a questão da estrutura, é claro, gente, que quando se propôs, né, se pensou nessa diminuição, vou chamar assim, de uma porta, mas, porém, enfatizar que, em momento algum, o atendimento será comprometido, né, porque será atendido no pronto atendimento, normalmente. Nós pensamos, inclusive, nós montamos um plano de contingência. Como que é esse plano de contingência? Primeiro, todas as nossas unidades básicas de saúde, com atendimento médico, separando Covid e não Covid. Isso é o que funciona hoje. Se caso ir aumentando, e não vai aumentar de uma vez, porque dificilmente isso vai acontecer de uma vez, nós trabalhamos com a hipótese assim, se aumentar 30%, nós vamos dividir 2 unidades de saúde, nós vamos tirar uma unidade onde que funciona tipo 2 e vamos levar para uma unidade sentinela. Essa unidade tipo 2, a que ficou, vai atender todos os outros casos que não Covid. E essa que foi para a unidade sentinela vai atender todos os sintomas respiratórios, todas as pessoas com sintomas respiratórios. Isso vai ter uma economia, porque nós já vamos ter essa unidade, e também a questão, se porventura, que nós temos que preocupar muito com isso, né, principalmente a Santa Casa, que é conseguir profissional para trabalhar. Então, dessa forma, nós já vamos assegurar uma equipe trabalhando nessa unidade sentinela. Aí seria essa unidade, nós pensamos mais na região do São Vicente, que é o número, dentro da estatística ali, do jeito que a equipe de estatística levantou os dados da Santa Casa, levantou da atenção básica também. Então, dá para ver que as unidades do JK Santa Marta, São Vicente e Aeroporto são os que mais atendem sintomas respiratórios. Então, a ideia é começar por onde tem mais. Aí seria uma unidade lá, e a outra unidade, faríamos do mesmo jeito, a unidade tipo 2, aqui do centro. Também do mesmo jeito, para atender o restante da população. Tá? Porque aí, da mesma forma, com a equipe já montada. E aumentando ainda mais 30%, nós vamos colocar atendimento até às 19 horas, que são os médicos que alguns nós já contratamos, a gente já está com 2 médicos a mais dos que já estão nas unidades básicas de saúde, e eles vão dar esse suporte até às 19 horas no local onde está tendo mais. Ou seja, né, teremos as unidades sentinelas, né, e só vai ser encaminhado para a Santa Casa, no caso, os casos mais graves. E nessa unidade sentinela, por isso que é importante ter no comitê um pneumologista, né, que ele trabalha isso com excelência. Os pacientes receberão também que estiver com sintoma, com insuficiência respiratória, eles vão receber o espaçador com o Aerolim. Então, isso já vai diminuir muito a ida ao pronto atendimento. Então, nós teremos aí, a programação é de 5 leitos, mas também teremos as cadeiras, que às vezes muita pessoa nem precisará de leito, ela poderá ser tratada na cadeira mesmo com esse espaçador. Tá? Então, já fizemos a aquisição dos medicamentos, já está tudo comprado, para a gente já usar em caso de aumentar esse número de pessoas. Tá? Olha, a vacina, a aquisição não é feita pelo município. Toda vacina, ela vem do Ministério da Saúde. E o controle de quantitativo dessa vacina também é do Ministério da Saúde.
né? Então, quando ele coloca, por exemplo, começou agora, pessoas de 55 anos ou mais, não tem como a gente vacinar com menos idade, porque existe uma planilha e nós fazemos o lançamento diretamente no ESUS, diretamente no Ministério da Saúde. Então, nem tem jeito de sair, mesmo que o município chegue a essa conclusão, é impossível, porque as vacinas não são do município, elas são do Ministério da Saúde, disponibilizada ao município. Sobre a vacina da pneumonia, ela é disponibilizada através do que chama de CRI, que é um centro de imunos especiais. Aí monta um processinho, mas aí tem que ser individualizado. Cada pessoa monta um processo que tiver no grupo de risco, mas te adianto que muita gente, inclusive, já tomou a vacina, que montou no CRI e veio. Quer dizer que todo mundo que montou o processo vai conseguir? Não, porque tem o próprio CRI, ele já elimina algumas pessoas, mas aí não depende do município, né? O município apenas faz a solicitação, tá? Através desse processo. E o quantitativo de vacina, no caso da influenza, lembrando aqui que não é do coronavírus, né? Que muita gente fica achando que não é do coronavírus. São os 3 vírus que mais circularam no ano anterior. Então, o quantitativo que o Ministério da Saúde manda é em cima da população. Então, nós nem precisamos solicitar vacina, não. Ele já tem lá a população menor de 1 aninho, aí manda vacina para aquele público específico. Tá? Então, é dentro da nossa população. Enviando. O município ele não vai fazer aquisição nesse município da vacina, sessão, porque como acontece em anos anteriores, a hora que termina os grupos prioritários, é aberta a vacinação para todas as demais pessoas, tá? Chegou uma pergunta aqui agora, Joyce. A doutora Rose colocou de mim. Deixa eu fazer a minha, você fala para ela. Presidente do conselho vai fazer a defesa, depois eu faço. Não, vamos aguardar. O Jonas está na minha frente, eu não tinha visto. Desculpa. Pode falar, pastor Jonas, por favor. Boa tarde, Neide. Boa tarde a todos. Neide, eu penso que esse número baixo de pessoas contaminadas na cidade de Bom Dispar se deu pelo isolamento que teve na cidade. E também pelo estudo, pela a curva ter abaixado. Agora vem também o ministro da Saúde do Estado falando que tem um novo pico no início do ano, do início do mês agora de junho. Não seria viável esperar esse pico para fechar essa ala da Santa Casa, uma vez que esse coronavírus é altamente contagioso? Eu não vejo, eu não entendo como que pode ser tratado junto com outra doença, num quarto junto, não sei como que vai ser, mas não seria viável esperar esse pico para fechar essa ala, para ter mais algum estudo sobre isso? Porque também até hoje, se vai ser tratado nos postos de saúde, como você disse, eu não vejo problema algum também de abrir as igrejas até hoje estão fechadas. Então, algo de se estudar, de se pensar também do nosso lado evangélico, né? Isso aí que o Jonas colocou é verdadeiro. Quero aproveitar e parabenizar a população, né, que hoje nós temos muita gente que, vou falar assim, descumprindo as regras, mas no início nós tivemos uma adesão muito grande. Então, com certeza, o que a gente está colhendo hoje é fruto do isolamento. Embora nós tivemos vários problemas, hoje nós temos pessoas suspeitas. Eu vou colocar isso aqui porque é uma coisa que a gente, inclusive, está divulgando muito e precisa de ter essa clareza. Nós temos algumas pessoas suspeitas que insistem em não
cumprir o isolamento. Isso é muito grave, porque ela está suspeita e, às vezes, ela ainda nem foi testada, porque como a gente está usando o teste rápido e precisa que o teste seja feito a partir do 7º dia de sintomas, então, é necessário e imprescindível que cumpra o isolamento dos 14 dias do início do sintoma. E nós temos pessoas que não estão cumprindo e estamos tendo, infelizmente, que adotar medida rígida, às vezes até mesmo com a ajuda da Polícia Militar. E, então, chamar a atenção, porque tem que realmente cumprir esses 14 dias, porque isso é questão de saúde pública, né, que a pessoa não pode sair disseminando vírus. Sobre de esperar o pico, Jonas, é porque assim, o pico ele já foi trocado várias vezes e ele está assim, se alongando muito. Então, agora está para o dia 10 de junho. De repente, eu posso passar para 10 de julho, 10 de agosto. Então, e é desnecessário a gente deixar um setor funcionando desnecessariamente. O que tem que acontecer? Nós temos que pegar essa estatística e acompanhar essa estatística aqui com muito dinamismo, de maneira que a hora que a gente vê que a curva está ascendendo, imediatamente, se for necessário, a gente vai, sim, voltar com a ala ou outras medidas. Estou falando aqui da ala, mas pode ter outras medidas também que serão tomadas imediatamente. Tá? Então, assim, a gente está monitorando, estamos assim, bem de perto, acompanhando. Inclusive, né, citei aqui que nós estamos monitorando todos os dias o contato e os suspeitos também. Tá? Então, estamos bem de perto com isso aí. E a questão das igrejas, acho importante demais fazer essa pontuação aqui, que, inclusive, discutimos, é difícil até um dia de reunião do comitê que a gente não traz esse tema à tona, porque a missa e o culto são os lugares onde, que por mais cautela que tem, a pessoa ela tá ali assim, ela vai colocar a mão, né, no banco ou numa cadeira, ela usa máscara, mas às vezes é aquele momento que está aproximando de outra pessoa. Então, assim, por cautela, a gente ainda vai manter por causa disso, né? Porque não tem jeito de você fazer um culto se você não tiver muita gente, né? A mesma coisa de uma missa. Então, assim, é um lugar que vai acontecer um aglomerado, mesmo que use máscara, mas tem as outras exposições. Nós sabemos que, inclusive, a contaminação ela pode acontecer também pela pele. Então, assim, é medida de cuidado mesmo, tá? Da que a gente está mantendo ainda o não funcionamento de cultos e missas. A pergunta, a vereadora Rose, delegada, não pôde vir, justificou a ausência, mas me enviou uma pergunta, pediu, por favor, para fazer a seguinte pergunta, acho que já foi até um pouco respondida, se em caso de uma demanda que surgir casos de insuficiência respiratória aguda, que se a prefeitura poderia, então, se necessário, fazer esse convênio com a Santa Casa novamente, uma vez cessado agora esse primeiro momento, esses 19 leitos, se em um segundo momento isso ocorrer, se a prefeitura teria condições, se necessário, de fazer novamente um pacto, aí, um combinado com a Santa Casa e não precisar enviar esses pacientes para outro município. Eu acho que era importante também, dentro dessa pergunta da doutora Rose, a gente ouvir uma resposta da Santa Casa também sobre essa rede de resposta no caso de um surto. Né? Então, eu acho que era interessante ouvir os dois. Está acontecendo, então, nesse monitoramento. Estamos e vamos continuar esse monitoramento. E não só, né, poderá voltar com essa entrada lá de atendimento exclusivo,
mas também, né, do aumento de leitos. E ainda, se mesmo assim a Santa Casa saturar sua capacidade instalada, no nosso plano de contingência, inclusive, prevê um hospital campanha. Né? Lá no SESI, o pessoal do SESI cedeu um espaço para a gente, né? De muito bom grado, agradeço demais, porque realmente eles colocaram muita boa vontade de disponibilizar para a saúde, para a prefeitura. Então, lá nós colocaríamos 30 leitos para internação. Claro que os casos leves, né, e os casos de internação mais graves seriam encaminhados para a Santa Casa. Agora, a doutora Rose me falou uma situação aí que me preocupou, que quando fala do paciente de bom despacho não sair de bom despacho, pode acontecer dele sair, mas se for para ele sair, vai ser para ter um atendimento, 2 atendimentos, ou que a Santa Casa já esteja tão cheio, o leito com a taxa de ocupação em 100%, ou que necessite, por exemplo, de um CTI, né? Porque a gente tem, no plano estadual, a Santa Casa está habilitando 16 leitos de CTI, mas pode acontecer que esses 16 estejam ocupados e a pessoa ainda precisa de CTI, então aí ela vai para fora. Mas só essas hipóteses. Tá? Quanto à Santa Casa, é difícil falar, Joyce, assim, de prontidão, qual seria esse tempo de resposta, que é um cenário que a gente não tem. Né? A gente teve essa primeira resposta, a partir da Santa Casa, no início aí de redefinir essas áreas, juntamente depois com o comitê, mas parece retorno é uma situação que teria que ser avaliada para como seria esse prazo. Né? É possível retorno, sim, mas o prazo aí a gente teria que estar avaliando essa questão de demanda de equipe, de uma série de situações. Neide, eu tenho uma preocupação muito grande, que é com relação à questão financeira da Santa Casa. Porque o que a gente vê? O CTI, a Santa Casa, assumiu a construção, né, foi construindo e demorou muito para haver o primeiro repasse de emendas parlamentares. Essa semana eu fiz um requerimento pedindo que essas emendas que já estão na conta do município sejam repassadas à Santa Casa. E até o Renato está aqui, representando o Executivo. Eu acho que era importante a agilidade nesse repasse, para que a gente tenha um CTI realmente construído até junho e julho. Outra questão também é que eu vejo, a Santa Casa sempre trabalhou no vermelho, né? Hoje até eu estava num grupo lá no bairro São José, a pessoa perguntou assim, me pediram doação para a Santa Casa hoje. Mas a Santa Casa não está precisando de dinheiro, não, tá? Porque recebeu tanta emenda. Aí eu falei, olha, aí eu até mandei, assim, né, Henrique, mandei o que você tinha me mandado com relação às emendas que recebeu, que ainda falta para a construção. Então, eu acho que é importante que esses repasses, né, do que a Santa Casa já gastou, que não comprometa a vida financeira da Santa Casa, Neide. Eu acho que precisa de um cuidado maior em relação a isso, sabe? E outra pergunta que eu gostaria de fazer também é porque eu assisto todas as audiências públicas, né? Eu sempre estou aqui, eu sempre gosto de participar. E na época da dengue, quando você reduziu o número de agentes de combate a endemias, eu te falei, Neide, eu ainda falei com o Fernando falou assim, nós vamos reduzir, porque nós temos que cortar, e nós vamos cortar em algum lugar. Eu falei, Fernando, você tem noção que você está assumindo todos os riscos de futuramente nós temos uma epidemia de dengue, uma vez que 80% dos focos estão dentro dos domicílios? O que eu gostaria de falar é que vocês estão assumindo esse risco novamente, fechando essa unidade, lá os 19 leitos na Santa Casa. E eu espero que a população de Bom Despacho não pague por isso, porque vocês estão assumindo essa responsabilidade novamente. Eu vejo isso muito claramente. E outra questão que eu vejo também é a questão de seriedade, assim, de muito cuidado, porque é o nosso único hospital. É a única porta que nós temos no município aberta 24 horas. Eu sempre falo isso, eu sei que o PA você mantém, porque a prefeitura é responsável, ela, né, terceiriza o PA para a Santa Casa, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de recursos financeiros para uma
para uma instituição que, desde a sua fundação, ela trabalha com dificuldade financeira. E, assim, às vezes as pessoas estão achando que está sobrando dinheiro e não está na Santa Casa. Então, assim, eu acho que o Executivo, Renato, tem que ter esse cuidado, sabe? Porque é uma instituição, é a nossa única porta aberta no município para quando a gente precisa de um atendimento. Então, eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado com relação a isso. E também que vocês estão assumindo todos os riscos com relação a esse risco de a gente ter um surto e não ter uma unidade sentinela pronta e a Santa Casa não conseguir, igual o Henrique falou, dar uma resposta imediata. E o que eu torço é que realmente não aconteça esse surto aqui em Bom Despacho, porque senão, acho que com certeza, nós teremos problemas. Joyce, eu vejo que tem vários equívocos aí na sua fala. Primeiramente, o doutor Bertolino, ele até chegou a conversar, né, com o Henrique e com o Maia, presidente, e o Wilson hoje, porque exatamente sobre isso, porque a prefeitura ela se coloca como parceira da Santa Casa. Então, foi abordada, inclusive, essa questão, porque realmente nós somos parceiros. E, voltando um pouquinho sobre a questão da dengue, né? Nós diminuímos o quantitativo de agentes quando nós pudemos fazer isso, né? E hoje, embora você insista nisso o tempo inteiro, foi a coisa mais assertiva, porque quando precisa, a gente tem um número suficiente de agentes, né? Então, desde o ano passado, a gente tem o quantitativo suficiente de dengue, de agentes para combate à dengue. E se você olhar, a dengue é uma doença cíclica, se você olhar o ciclo, quando ela o ano dela vir, ela vem mesmo, né? Claro que as medidas, elas diminuem muito isso, mas não evitam, nem em Bom Despacho e nem no Brasil. Tá? Se você olhar nos outros municípios, você vai ver que isso não acontece. Embora o nosso trabalho não é, né, puxando sardinha, mas é um dos trabalhos mais bem feitos da nossa Regional de Saúde. Isso aí você pode, inclusive, entrar em contato lá, que os técnicos lá vão te dar essa informação. Sobre a questão, né, eu fico até triste quando você coloca que estamos correndo risco. Acho que nós discutimos tanto aqui, nós mostramos tudo, tanto aqui que Neide, é meio desnecessária. Eu acho que a questão é um risco, sim. Eu acho que nós vivemos um risco, não só a nível de Bom Despacho, como a nível de Brasil. Infelizmente, essa situação não é uma situação que ninguém gostaria de estar passando, não. Tá, então, mas assim, nós colocamos outra entrada. Um risco, nós estamos vivendo, sim. E eu acho assim, que o que precisa é de dar essa tranquilidade. Vocês estão falando aqui que vocês estão preparados para isso, e eu espero que esteja, porque nós vamos cobrar, com certeza. Assim, risco, né? Todo momento, independente de corona ou não, o risco a gente tem, né? Saúde, e ainda bem, né? Nós estamos aí com o prefeito que é médico também, que dá um suporte gigantesco para a gente nesse sentido. Agora, se o pico passou para junho, depois mais para frente vai passar para agosto, depois para julho, agosto, eu te pergunto, quando que vai acabar esse risco, então? Ou seja, vamos raciocinar por outro lado. Hoje nós temos aí, atendendo 7 pessoas em 24 horas. Vamos pensar que nós vamos perdurar, que fosse manter essa ala durante aí mais 2, 3 meses. Desnecessariamente, porque está uma equipe lá ociosa, porque pensa bem, se atender apenas 7 pessoas. Isso eu estou calculando em média. Tem dia que tem mais, mas tem dia que, né? Vocês viram aqui que tem dia que atende uma pessoa. E aí, depois de 3 meses, a gente precisar realmente, não de uma entrada apenas, eu precisar de um hospital campanha, eu precisar de uma unidade sentinela. Aí eu te pergunto, eu gastei todo esse recurso aqui desnecessário durante todo esse tempo, e a hora que eu precisar, será que nós vamos ter recurso? E sem contar também que todos os nossos profissionais já vão estar exaustos, porque eles trabalharam o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que pensar bem no contexto
para essa tomada de decisão. O risco é nosso mesmo, não tem jeito, né? Isso aí. Agora, quanto às emendas, eu acho que o equívoco maior é aí. A Santa Casa não começou a construção do CTI, né, com recurso da Santa Casa, foi com recurso, o município disponibilizou 200 mil de recurso do município, do próprio município, e depois passou mais 132 mil com recurso da venda de lotes para a construção. Esse ano, né, já foi passado que foi aprovado, que tem o convênio. Nós passamos, só um minutinho, por favor. Deixa eu só te corrigir, porque eu não, acho mas que eu te ouvi. Não, mas é porque eu acho que o Henrique poderia te falar isso. No dia que eu estive na Santa Casa, juntamente com acho que a Sessão e o Marcelo, foi colocado que o dinheiro que estava se iniciando era o dinheiro da venda do telhado. Eu não sei se eu estiver enganada, Henrique, pode me corrigir também. Viu? Mas o que eu vi lá no dia que nós estivemos lá, que eles estavam começando e a Prefeitura não tinha nem mandado o projeto para cá ainda, para o repasse de recursos, e a obra já tinha iniciado. Se eu estiver errada, Henrique, você me corrija, por favor. Mas a obra começou antes da passagem de recurso, não foi? Eu estou enganada? A obra não começou antes da passagem de recurso, então eu não estou equivocada, Neide. Eu estive na Santa Casa. Então tá, isso aí é novo, então, que a Santa Casa estava trabalhando com recurso dela, né? E depois a Santa Casa não recebeu esse recurso, Henrique? Foram repassados 800 mil de teto, né, que veio para o município e está dentro do teto da Santa Casa e foi repassado. Além disso, foram repassados mais 2 milhões daquelas emendas, né, que foram aprovadas aqui. Quando você pede para a gente repassar a Santa Casa, não pode ser dessa forma, né? Porque é recurso público e esse recurso ele tem que ser monitorado. Ontem mesmo, né, na reunião que tivemos com o presidente, o Maia, eu solicitei a ele, hoje eu providenciei o documento, mas nem entreguei por falta de tempo, sobre os custos do CTI. Então, ele vai nos apresentar, inclusive, ele já nos posicionou dessa forma, ele vai nos apresentar o custo de um CTI, e nós vamos passando à medida que vai fazendo a prestação de contas, porque dinheiro público não é dessa forma que se faz, né? Então, vamos pegar 5 milhões e passar para a Santa Casa. Não vamos fazer dessa forma, né? Será de maneira muito organizada, a Santa Casa apresentando o que ela está fazendo, e o município, à medida que ela vai apresentando, a gente vai fazendo o repasse, tá? Do jeito que a lei nos exige. Neide, outra coisa que eu gostaria de colocar também é que nós sabemos disso também, tanto que foi criada uma comissão do Legislativo para acompanhar os gastos, que faz parte a doutora Rose, Fernando Branco e Marcelão, para acompanhar também, junto com a Santa Casa, esse gasto desse recurso. Nós tivemos esse cuidado também. A gente sabe como que funciona, e dinheiro público, ele sai da mesa de cada um de nós, de cada cidadão, o dinheiro público, ele é utilizado, ele é doado, não é doado, não, ele é repassado para ser utilizado. E é preciso desse cuidado, sim. Eu só queria alinhar, em referência à questão do CTI. Hoje eu fui convocado alguns dias aqui nessa casa, né, para fazer um detalhamento das emendas, e, se não me engano, na própria reunião ontem, né, Neide, foi alinhado com a Joyce lá, Joyce da Secretaria. Até a data de hoje, foi passado o valor de 4.900.000 e um pouquinho para a Santa Casa, onde destes, 1.500.000 são recursos de custeio da Santa Casa, para diversas ações. Foi pago o 13º, material e medicamento, alguns equipamentos e tudo. 3.406.000, dentre eles 368 do município, que foram destinados para o CTI. A Neide solicitou ontem esse detalhamento, nós estamos providenciando, onde 2 milhões foram específicos para equipamentos, passaram aqui nessa casa, e os outros 1.400.000 estão para obras ou equipamentos, né, dentro de que é um recurso livre. Nós já estamos, da data de hoje, com 63% da obra em execução. Lembrando que essa execução percentual, ela não corresponde ao percentual de tempo, porque a parte mais barata, vamos dizer assim, demanda mais tempo, que a estrutura e telhado já foi executada,
E agora a parte mais cara, que são pisos, parte elétrica, ar-condicionado, demandam menos tempo de instalação. Então, a nossa previsão hoje ainda é final de junho, se tudo der certo. Dependemos ainda de alguns terceiros, né, para poder fazer. A obra está orçada, né, aprovada por essa casa dentro do projeto de lei, pelo município 1.940.000. Vai ter suas variações como qualquer outra obra, tanto a economicidade como alguns custos extras. E entramos agora na seara dos equipamentos. Foram executados a compra dos respiradores, como foi detalhado aqui, juntamente com o município. Estamos finalizando de hoje para amanhã a compra dos carrinhos de anestesia, monitores novos, pensando no CTI futuro, mas podendo usá-los para o Covid. A previsão de entrega até 15 de junho. Então, está dentro de uma previsão de montagem do setor que a gente está imaginando. Foi a melhor previsão que nós conseguimos. Para respirador, nós não achamos outras previsões. E existe recursos ainda a serem repassados para a execução final, que hoje a projeção de custo aí, anterior à pandemia, anterior a esses gastos de equipamentos elevados, era de 3.200.000. Então, a gente está atualizando, como a Neide pediu, essa relação de equipamentos, o que é preço de mercado, o que aumentou, o que variou. A exemplo, bomba de fusão. Antigamente era consignada. Você comprava o insumo, eles cediam. Hoje não está tendo no mercado. Então, está sendo só como venda. Os respiradores, os preços aumentaram. Alguns outros também estão aumentando. Então, ia baixar, infelizmente, praticamente nenhum abaixa. Então, essa atualização está sendo feita, essa execução. Então, só queria deixar clara essa posição. A gente teve todo o trâmite de início de obra, de execução de recursos, e hoje a gente está, graças a Deus, sem nenhum entrave financeiro para isso, como foi a nossa grande luta aí da Santa Casa, junto à Prefeitura Municipal da Parceria, junto a esta casa, de conseguir assumir essa obra para realmente ter ganho nessa parte de execução, de tempo, de economicidade, e o resultado está aí. Uma obra, se a gente falar que oficialmente ou produtivamente ela começou em novembro, nós estamos aí com 6 meses de obra, praticamente já findando ela. Então, é um grande avanço de quase 800 metros quadrados de obras muito específicas, né? Então, acho que isso é notório a todo mundo que passa lá e vê. E outro ponto importante sobre a questão dos leitos e tudo, nós encaminhamos a diretoria da Santa Casa, após a reunião hoje de manhã, né, junto ao Comitê de Enfrentamento de Crise, qual eu faço parte, foi discutido profundamente, acirradamente, o Renato aqui faz parte, o Neide também, sobre essa questão da preocupação da Santa Casa, através do nosso ofício ontem, dessa redução, desse fechamento, e fizemos um ofício agora, encaminhado a essa casa, encaminhado a Neide, encaminhado ao prefeito. Queria pedir autorização até para lê-lo, se possível, pontuando, dentro desse planejamento realmente de um cenário que é atípico a todo mundo, né? Vamos dizer assim. A gente encaminhou aqui agora, ao Conselho também foi encaminhado, ofício 161, às pessoas do senhor Humberto, presidente do comitê, prefeito Bertolino, senhora Neide, senhora Joyce, senhor Jonas. Resposta ao ofício 159/2020, esclarecimento presta. O Lactário Posto Poricultura Menino Jesus, Santa Casa de Bom Despacho, associação sem fins lucrativos, inscrita do CNPJ 16742355.000, ao contrário 96, sediada Praça Irmão Buquerque 120, Centro, Bom Despacho, vem por meio de seu representante legal abaixo assinado manifestar o que se segue. Tendo em vista o ofício 159/2020, da data de ontem, vimos por meio deste informar que o intuito deste era única e exclusivamente mostrar aos representantes que foram endereçados a preocupação de nossa instituição para com a possibilidade de fechamento da porta de síndromes respiratórias. Todavia, em reunião realizada na data de hoje, às 8 horas, pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, foram pontuadas as condutas técnicas que levaram a tal decisão, explicitando o baixo número de pacientes atendidos, internados e atual quadro epidemiológico do nosso município. Diante das alegações técnicas deste comitê, principalmente com apontamento sobre a monitoração constante e que, diante deste acompanhamento, tais medidas podem ser reavaliadas, ficou definida a suspensão da porta de entrada e área de internações exclusivas para síndromes respiratórias, voltando à estrutura normal do PA, do pronto atendimento da Santa Casa, com as medidas necessárias de triagem e identificação de pacientes. Em alinhamento com o Poder Executivo, desde o início foi alinhado o custeio e manutenção da área específica para atendimento de síndromes respiratórias, reforçando mais uma vez a parceria técnica entre Santa Casa e a Prefeitura Municipal de Bom Despacho.
Certo de contar com vossa compreensão, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, nosso presidente Ivânio Sérgio Maia. Então, a Santa Casa só queria registrar, né, já foi discutido, foi exposto aqui pela Neide, o apontamento, esses dois esclarecimentos, tanto quanto ao CTI, a nível de verba, a nível de vínculo, quanto a nível dessa questão né, do setor de síndromes gripais. E a questão da prestação de contas do CTI, a gente reforça, quando a Neide fala prestação de contas, não quer dizer que ela esteja pendente, né, Neide? É só um processo que, de acordo com o recurso chegando, ele vai ser feito a prestação no seu momento, que até então não existe nada pendente, está tudo nos seus trâmites legais aí, e acredito com um resultado muito positivo para a Bom Despacho e região, através de todas essas parcerias, né, que nós citamos. Bom? Ô Neide, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Sim, deixar uma sugestão, a gente tem acompanhado, existe um procedimento que tem dado grande resultado no combate à Covid-19, protocolo Cabo de Guerra. Eu queria pedir à senhora e o Henrique, se vocês pudessem, né, se precisar, aprofundar nesse protocolo, para ver que foi uma médica que desenvolveu, né, essa técnica, né? Então, depois eu acredito que muito em breve isso vai sair público, para todo mundo saber. E gostaria também de perguntar à senhora, qual que é o valor que está disponível hoje, para que possa ser repassada conforme os dados de prestação de conta feito para a Prefeitura, para a Santa Casa. E também gostaria até que a senhora pudesse, se há uma possibilidade, de tirar uma foto daquela moto que combate a dengue, né, que houve um assunto da dengue, eu estou mudando o assunto, é por isso, mostrar para o Estado que aquele carro que está fazendo aí com o carro é muito mais caro e a moto dá muito mais resultado, né, abrange muito mais para combater aí esse mosquito da dengue. E gostaria também de perguntar à senhora qual que é a vacina que hoje está tendo no município que deveria aí as pessoas estar vacinando, né, que eu estou vendo assim, alguém mencionando que tem uma vacina, então eu queria aproveitar os meios de comunicação que nós estamos tendo aqui para pedir à senhora para contar para a população, quem quiser ir lá vacinar. Anderson, a questão da utilização de protocolo, nós decidimos, sim, no próprio comitê e até mesmo fora dele, que para esse enfrentamento nós vamos trabalhar apenas com protocolos oficiais, né, que seja do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, do Conselho Federal de Medicina. Então, se ele for oficializado, aí nós podemos sim trabalhar com ele, mas fora disso, não trabalhamos. Tá? A questão da moto, cloroquina. Não, ela não pode optar por esse protocolo, porque o que ela está assinando é um formulário que ela está tendo ciência, que ela está autorizando a prescrição, né? A prescrição não, ela está autorizando ela ser tratada, ela está aceitando ela ser tratada, e que ela, sobre os efeitos colaterais, e que ainda não existe não existe uma aprovação, por exemplo, da Anvisa, falando que ela pode ser tratada, esse medicamento ele tem eficácia para a Covid-19. Então, por exemplo, esse medicamento ele é aprovado na Anvisa, né, deixar isso bem claro, ele é aprovado na Anvisa, mas, porém, não para tratar a Covid-19. Tá? Então, praticamente é isso. Tá? Então, só isso, não está falando para fazer mais nada além disso. Tá? Sobre a questão, né, do BV pesado, que é o fumacê de carro, e a moto, eu avalio assim, Anderson, que combate à dengue não se faz de uma única forma, né, e sim são várias medidas funcionando ao mesmo tempo.
Então, o carro, ele é interessante, sim, né, porque e é uma ajuda também do Estado, que custou a chegar. Nós tivemos que ter interferência, né, junto ao Estado. O próprio Bertolino teve que pegar o telefone, meio que, olha, né, vou ter que chamar a imprensa aqui se vocês não mandarem. Então, até a situação teve que ocorrer. E o Motofog, que é o da moto, foi uma aquisição do próprio município, porque nós quisemos anteceder, já sabendo, né, pelos dados que a gente teria essa epidemia nesse momento. Então, desde setembro, a gente já está com a moto. Então, a gente está com os dois e ainda todo o serviço, né, de agência que a gente está fazendo. Então, é tudo que funciona e ainda precisa da participação da população de olhar as suas residências. Anderson, isso não existe nada comprovado, né, que a moto é melhor do que o carro. Pode até ser, mas não existe essa comprovação. Não tem como eu chegar para o Estado e falar com ele, porque eu não tenho como comprovar isso. Tá? Então, assim, é o que o Estado oferece nesse momento e a gente está precisando, então nós vamos, é interessante a gente usar assim. Tá? Neide, fazer uma perguntinha rápida aqui. Primeiramente, a gente tem que parabenizar a administração do Fernando Cabral, porque hoje eu acho que os leitos não estão completos, justamente porque ele fez o isolamento, e parabenizar a população também que contribuiu. E também defendo que a saúde tem que andar com a economia. Depois da mudança de governo, o isolamento, a saúde começou a andar com a economia. Acho que tem que ser dessa forma. Mas depois que os dois começaram a andar, eu estou vendo aí que Bom Despacho, 70% da população está na rua. Sábado eu vim na praça aqui, de carro eu fiquei assustado. Então, eu acho que essas alas, o momento o pico vai ser agora, nesse momento. Tomara que não venha. Espero que essas alas aí desses 19 leitos, a gente não precisa deles nunca para tratar de coronavírus. Mas eu entendo que, às vezes, poderia, só uma sugestão, de vez de fechar 19, por que não fecha 9, deixa 10? Até mesmo para a gente ver, porque hoje, em Bom Despacho, a economia está andando junto com a saúde. Esse é um perigo de nós ter um pico e, às vezes, realmente acontecer um desastre muito grande aqui em Bom Despacho. Porque o que nós estamos colhendo agora foi o que o prefeito anterior, Fernando Cabral, conseguiu fazer um isolamento e a população contribuiu. Agora, hoje, eu estou vendo que esse pico, tomara que não aconteça, mas está para vir aqui em Bom Despacho, porque até mesmo agora que está começando a mudar as planilhas aí do comitê aí sobre os picos do coronavírus de Bom Despacho. Marcelo, antes de vir para cá, eu dei uma olhada na linha de tendência dos casos suspeitos da Covid-19 e a linha está paralisada. E nessa semana, a gente já está aí com mais de 14 dias que foi liberado o comércio. Então, isso aí já dá um certo... Eu não vou chamar de conforto, porque eu acho que em época de pandemia não existe conforto, né? Mas, assim, nos dá um norte também, tá? Para isso. Sobre a sugestão, né, de fechar 10 e deixar 9, nós temos... Se a taxa de ocupação no máximo chega a 60%, 64%, então a gente já está com 30 ociosos. Por que eu vou deixar mais 9? O que a gente tem que ficar, eu acho que isso vai tranquilizar muito a população e todos nós, é a questão do monitoramento. Eu acho que o mais importante agora é estarmos alerta para essa linha de tendência, sabe, acompanhar. Hoje, né, enfatizando, nós só temos 2 casos confirmados, os 2 não foram contaminados aqui, né,
e uma pessoa sequer veio a bom despacho, e a outra pessoa foi direto para o isolamento em uma fazenda. Então, não temos ninguém aqui. Assim, isso significa que não vamos ter? De jeito nenhum, né? Provavelmente nós vamos ter, sim, e nós temos que nos preparar para isso. Mas não significa que a gente tem que persistir em leitos vazios. Eu vou te dar um exemplo, que é o Expo Minas, né? Acho que o Fernando deve estar acompanhando aí. Expo Minas está vazio, né? Caríssimo e totalmente ocioso, um elefante branco. Então, é isso que nós não queremos na nossa cidade. Qual que é o valor que ainda está disponível para repassar para Santa Casa? Tem o recurso de emendas. Eu acho que o Henrique até vai saber mais exato que eu. E tem também, Anderson, tem a questão dos lotes também, que foram vendidos poucos lotes. E esses lotes vão ser repassados, está só olhando a questão jurídica disso, vão ser repassados à Santa Casa, para que a própria Santa Casa faça a venda dos lotes e com esse recurso, né, esse recurso seja aplicado também na construção do CTI. Tá? Então, ainda tem em torno aí de 1.300.000 no valor de lotes para ser repassado. E questão de emenda, você sabe, isso mesmo, 1.250.000. Oi. Neide, que você tem outra reunião agora, não tem? Estou preocupada com isso. Temos sim, inclusive o Jonas e o Marci também. Gente, eu vou liberar a secretária e agradecê-la. Eu gostaria de agradecer também ao Conselho Municipal de Saúde, que se fez presente, ao Renato Gomides, do gabinete do Executivo, do prefeito, Henrique Santa Casa, e a Neide, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer todas essas perguntas. Viu, Neide? Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, né, essa oportunidade também. Eu acho que ela é muito importante e interessante, né? Tanto a gente discutir com o Legislativo e também esclarecer a população. Muito obrigada.